Você tem problemas com chulé? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Salve corredores, eu sou o Remy, esse é o canal Fartlek. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal que a gente fala tudo sobre o mundo da corrida. Hoje a gente vai falar sobre um probleminha que acomete alguns corredores, que é o chulé. Ele não vai prejudicar a performance, não vai gerar algum tipo de lesão, mas ele gera muito incômodo por causa do odor que vai ter nos seus pés e também nos seus tênis, aquele cheiro podre, aquele cheiro que vai incomodar principalmente na hora que você está tirando o seu tênis e parece que se intensifica depois da prática da corrida. Então a gente vai explicar um pouquinho o que é, como que ele acontece e algumas maneiras de evitar. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no nosso canal, curta, compartilha, ajuda a dividir esse conteúdo com mais pessoas, com mais corredores. O chulé, ou também chamado de bromidrose plantar, ele acontece porque bactérias presentes nos nossos pés se alimentam de células mortas e do suor. E na corrida a gente tem, obviamente, a transpiração. Isso intensifica, dá mais, digamos, alimentos para essas bactérias. E essas bactérias, ao consumirem essas células mortas e o suor, elas vão produzir ácido isovalérico e também metanotiol, que vão gerar esse odor desagradável que acontece nos nossos calçados, no nosso pé. Mas existem formas da gente estar evitando que isso aconteça. O principal motivo que leva ao aparecimento do chulé é por causa da umidade decorrente que vai ter nos nossos pés no dia a dia, na corrida, não necessariamente por causa da prática de exercício da corrida em si. A transpiração é algo normal do nosso organismo. Então uma maneira da gente estar reduzindo o aparecimento de chulé é você ter uma boa higienização. Não significa, obviamente, a grande maioria das pessoas toma banho todo dia, mas talvez você não esteja lavando seus pés, principalmente ali entre os dedos, de maneira adequada. Como fica lá na extremidade do nosso corpo, às vezes a gente acaba esquecendo de esfregar adequadamente. Então você higienizando, passando o sabonete, esfregando a sola bem do seu pé entre os dedos, isso vai ajudar bastante você reduzir o aparecimento de chulé. Outra coisa que você deve fazer é manter sempre os pés e os calçados arejados, ou seja, não usar por um tempo muito prolongado os calçados e meias, manter o pé descalço quando você puder, ou fazer uma troca constante de meias e do seu calçado, se você tiver como fazer isso, e após o uso, colocar em locais arejados o seu calçado, para que ele consiga secar esse suor decorrente do dia a dia, do período que você usou o seu tênis. A higiene dos pés é importante, mas também é importante você secar bem os pés. Como a gente mencionou ali, da mesma maneira que é importante você ter a higienização entre os pés, você lavar bem, secar essa região também vai ser importante para evitar o surgimento daquela umidade que vai gerar o chulé, aquele chulé desagradável. Então, manter os pés secos é uma maneira muito eficaz de estar evitando o surgimento do chulé. Da mesma maneira que usar meias secas, evitar de usar tênis úmidos e meias úmidas também vai favorecer para que o seu pé fique seco e não tenha esse problema com a umidade e, consequentemente, com o chulé também. Materiais adequados, como um tênis voltado para a corrida, meias que não sejam de materiais sintéticos, uma meia de algodão, uma meia de poliamida, vão ajudar na transpiração. Então, tênis voltados para a corrida, tênis próprios, apropriados para a corrida, normalmente são feitos de materiais de um cabedal que favorece a transpiração. Então, vão favorecer que tenha menos esse problema da umidade. Então, tênis adequados, voltados para a corrida, também vão favorecer, evitar que você tenha o aparecimento do chulé, desse odor desagradável. E aqueles talcos que são tão famosos por combater o chulé, eles podem ser um ótimo aliado, que eles vão ajudar a deixar o seu pé seco,
mas você também não pode exagerar, não pode usar ele para temperar o seu pé. Se você coloca muito talco, exagera na dosagem, ele vai formar uma espécie de pasta. E essa pasta, além de criar uma umidade nela, ela vai estar favorecendo o aparecimento e surgimento de colônias de bactérias. Então, algo que seria benéfico vai se tornar algo que vai propiciar mais o surgimento de chulé. Lembrando aquela velha premissa lá que a diferença entre o veneno e o remédio está na dosagem. Então, se você exagerar no uso do talco, vai ser ruim, vai ser pior do que se você não colocar o talco. E se com essas dicas que a gente deu você vê que não teve melhora do seu chulé, você deve consultar um dermatologista, porque o chulé pode estar atrelado a muitas doenças de pele. Então, você indo num dermatologista, ele pode resolver algum problema que seja um pouquinho mais complexo do que essa questão da bactéria, dessas substâncias das bactérias que estão presentes no nosso pé. Mas em geral, o chulé ele só causa um desconforto, ele não vai ter maiores consequências, além daquele fedor, daquele mau cheiro. O chulé ele não é algo tão grave, ele na verdade ele é um gerador de transtorno, né? Ele causa esse mau cheiro, vai incomodar as pessoas, mas ele não tem grandes consequências. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês sofrem desse problema, coloquem nos comentários. Se vocês têm alguma outra solução para resolver que deu certo com vocês também, escreve aqui, comenta aqui com a gente. Obrigado, valeu e até o próximo vídeo.